Oi pessoal, tudo bom? Vou fazer com vocês a solução, a resolução das questões envolvendo if, elif, else no Python e esse if, elif, else aninhados, ou seja, um if dentro de outro, tá? Onde você tem combinações aí de estrutura de decisão, que é o if, elif, else, para situações em que você tem mais de dois caminhos, duas respostas, duas situações. Então, vamos lá. Galerinha, tá aqui as questões, certo? Essas questões estão no Google Sala de Aula de vocês. E vamos aqui, ó. Primeira questão, gente. Sempre leia com calma, sempre tente quebrar a questão em partes para você entender. Então, o que ele está pedindo? Crie um programa que peça a informação do nome, a função, se é assistente ou técnico, e o salário. Bom, essa é a primeira parte da questão. É você pedir as informações, são as entradas, certo? Então, faça primeiro isso. Vou abrir aqui o idle do Python. File, new file, novo arquivo, e vou fazer essa primeira parte de pedir as informações. Pedir informações é com a função input, você já sabe disso. Então, nome, a função. Faça mesmo, pessoal, o nome de variáveis, evitando colocar cedilha, tio, né? Algum desses pontos aí, tá? Então, por isso que eu coloquei funcão. E aí, a função, ele até coloca aqui, ó, assistente ou técnico. Então, na própria pergunta, na própria entrada aqui, é bom você já indicar para o usuário o tipo de função que ele vai ter que digitar, né? Ah, professora, por que isso? Para evitar algumas dores de cabeça, porque se você bota só função, o usuário, né, pode colocar qualquer coisa, tá? Aí, salário, né? Salário, pessoal, é número. E você tem dois tipos de dados aqui que aceita números no Python. Ou float ou int. Mas veja que salário pode acontecer de você receber números que a gente chama de números quebrados. Números com pontos flutuantes. E para isso a gente utiliza o tipo de dado que é o chamado de float. Então, antes do input, você vai colocar o float e depois o input normalmente. O nome, função e salário já foi a primeira parte do programa. Vamos continuar a leitura. Na questão diz assim, ó, se a função for técnico, ó, já tem o primeiro se, pessoal. Se. E a própria frase, ela já te mostra qual é a condição de decisão, se a função for técnico. Então, você pode fazer o seguinte. Se a função for igual a... E aí, tem uma situação aqui, né? Você pode colocar assim, ó, técnico, certo? Fazer isso. Só que nós entramos numa situação seguinte... Professora, pode ser que a pessoa não digite bonitinho assim, ó, técnico. Digite tudo minúsculo. Ela pode digitar a primeira letra maiúscula e o resto minúsculo. E o Python ele compara literalmente igual. Se você, isso aqui, ó, vou botar aqui entre comentários, esse técnico não é igual, é diferente. Diferente é assim, tá? Então, técnico não é igual que não é igual, certo? Então, essas três palavras, por mais que sejam a mesma coisa, mas para o Python não são iguais. Isso é uma coisa, isso é outra e isso é outra. A forma como elas são escritas. Então, pessoal, meio que bagunça a nossa vida. Você fazer comparações, né? Tá aqui o igual, que são dois sinais de iguais, com texto, certo? O que a gente pode fazer aqui? A gente pode ter duas soluções para isso.
Ou você usar número, tipo 1, que simboliza o técnico, 2 simboliza o assistente, né? Ou você usar uma função chamada de uppercase. O que é essa função do uppercase, pessoal? O uppercase ele vai transformar todo o teu texto em maiúsculo, que é o upper, que é a função upper. Veja que eu tenho aqui uma variável que tem essa frase aqui, ó, hello, my friends, tem algumas letras maiúsculas, algumas letras minúsculas. Ele vai transformar toda essa frase em todas as letras maiúsculas. Então, o que ele faz? Ele usa um X para receber justamente essa transformação, que é o que ele pegou a variável txt.upper. E aí, ó, para a gente ver de fato isso, tá aqui o código, né? E tá aqui o resultado, porque ele tá dando um print X, que é justamente onde ele recebeu. Eu vou mudar aqui o Hello Friends, vou colocar assim, ó, Python, certo? Tá tudo minúsculo. Ele fez a transformação aqui, e se eu colocar para rodar no Run, ele vai mostrar Python todo em maiúsculo. Tá aí, ó. Então, é uma outra solução em relação quando você compara nomes, tá? Utilizando o if. Como eu falei, tem a outra solução também, pessoal, de você colocar números, tipo 1 para assistente, 2 para técnico. Em vez de você pedir a função literalmente que a pessoa digite, você pode colocar assim, ó, função 1 para assistente ou 2 para técnico. Aí, a gente nem precisaria usar essa função do uppercase aqui, certo? Do upper. Ia direto mesmo para a questão do número. Essa saída, essa solução é mais viável se utilizar número, porque número não tem essa questão de maiúsculo ou minúsculo, certo? Mas se você quiser tentar utilizar a transformação para a palavra e você usar a palavra, fique à vontade. Então, eu mudei aqui, ó, 1 para assistente, 2 para técnico, e o que eu vou fazer? Então, se a função for igual a 2, significa que é técnico, certo? Que é o que ele está dizendo, ó. Se a função for técnico, ou seja, a gente só transformou o técnico, simboliza o número 2, ou 2 simboliza o número técnico. Então, se isso acontecer, pessoal, se isso for verdade, tá? E aqui, né, só um detalhe. Eu tenho que colocar o int, né? Aqui antes do input, certo? Que vai receber número. Ou se você não colocar o int, aqui você teria que colocar aspas no 2. Por quê? Porque quando você coloca só o input, pessoal, aquilo que vem é uma string, não é número, certo? Então, para deixar tudo bonitinho, tudo amarrado, eu vou colocar um int aqui antes do input, e essa situação de 1 para assistente e 2 para técnico. Então, se isso for 2, que é o técnico, o que vai acontecer? Aí vai acontecer outras situações. Então, dentro desse primeiro if, eu vou ter outras situações, outras decisões, outros ifs, elifs e else, para fazer. Então, a gente está dentro, olha só a indentação, muito importante, que é essa margem que foi afastada, certo? Então, vamos lá, pessoal. O que ele diz? Ó, salário até 2.000, você vai ter um aumento de 10%. Gente, já está mais do que batido em que todas as questões que eu passo para vocês que tenha porcentagem, você tem que calcular quem é essa porcentagem. Não basta só você dizer que a pessoa recebeu um aumento de 10, de 20, ou um desconto, né, de 5%, 10%, 20%. Não basta só ser teórico, né? Não basta só ser informativo. Você tem que calcular essa porcentagem de acordo com a questão, né? Porque pode ser um aumento em cima do salário, um desconto em cima da compra total, que usando porcentagem. E também já está mais do que batido que quando você tem porcentagem, você vai envolver duas operações da matemática, que é a divisão e a multiplicação, certo? Então, se ele fala que a pessoa vai receber aumento de até 10%, né, um aumento de 10%, mas qual é a condição dela receber um aumento de 10%? É o salário ser até 10.000. Então, ó, aqui dentro, que a função é técnica, é 2, eu vou criar um if. Então, se salário é até
até 10, até 2.000, o 2.000 é incluso, então é menor ou igual a 2.000, o que vai acontecer? Eu vou ter um aumento de quanto? De 10%, que é 10 sobre 100 vezes o próprio salário da pessoa, certo? E eu já vou, aqui já é o meu cálculo, né? A parte 2 do programa. Que parte 2, professor? Parte 1 é receber os dados, a parte 2 é fazer todas as transações que precisem, ou utilizar um if, elif, else e cálculos, né? Ou um while agora, que a gente também está estudando estrutura de repetição. Então, aqui eu já estou fazendo a parte 2. E eu já vou aproveitar, como eu já estou aqui dentro, e fazer a parte 3. Como assim a parte 3? A parte 3 é o final, mas não significa que ela só vai ser feita no final do teu código. Ela pode ser feita aqui dentro logo, para essa situação. Qual é a parte 3, ou a parte final, entre aspas, do programa? É usar o print, pessoal, é mostrar. Todo aplicativo, todo programa, as coisas da tecnologia, você tem essas 3 partes, no mínimo. Receber os dados, fazer toda a parte de transação ali, de processamento, e você mostrar alguma coisa, dar um retorno, né, para quem está usando o programa. E no nosso caso, é usar o print. Então, eu já vou colocar aqui dentro, ó, isso aqui, o que ele está pedindo? Mostre o nome, a função, o salário que ganha, o aumento e o salário final. Você tem que mostrar 5 coisas. Então, eu já posso terminar tudo isso, terminar tudo isso não. Eu já posso aqui dentro do if, né, do if, elif, else, enfim, já mostrar isso. Mas, professor, é obrigatório? Não, você pode mostrar isso no final também. Porque lembrem-se que ele só vai entrar nessa condição se essa condição de fato for igual a 2. Ele só vai entrar nessa outra se o salário da pessoa for até 2.000. Então, eu posso fazer todos os cálculos e literalmente mostrar tudo no final. Ok? Então, vamos fazer isso. Então, eu vou fazer todos os cálculos aqui, mas eu já poderia aqui, né, no meu código já está mostrando isso. Então, vou calcular isso. Qual é o outro cálculo, pessoal? Salário entre 2.000 e 4.000, aumento de 15%. Então, ó, elif agora. Se o salário é maior do que 2.000, é maior do que 2.000 e salário é menor ou igual a 4.000, vai ser o aumento? O aumento vai ser de 15, então é 15 sobre 100 vezes o próprio salário, certo? Essa é uma forma de você fazer comparações entre intervalos. Veja que vai de 2.000 a 4.000. Essa é uma forma de você fazer essas comparações, né? Quando você tem intervalos. Mas eu tenho uma outra solução, pessoal. Vou até apagar aqui e colocar essa outra solução. É você colocar os números nas pontas e aquilo que você está comparando no meio. Como assim, professora? Não vai de 2.000 a 4.000? Então, ó, se isso que eu fiz, pessoal, ó, se é a mesma coisa do que estava antes, só que de uma forma diferente. Então, ó, se o salário é maior que 2.000 e o salário é menor ou igual a 4.000, faça. Então, eu vou deixar aqui em comentário a outra forma, tá? Que é, vou botar o turno, né? Elif, certo? Então, você tem essas duas formas, mas as duas formas dão o mesmo resultado, ok? Aí fica ao seu critério. Bom, já fiz a primeira situação, fiz a segunda, vou fazer a terceira, que é o salário maior que 4.000. Eu posso colocar um elif, ó, salário maior 4.000, e colocar o que vai gerar dessa condição, que é um aumento de 20%. Então, a variável aumento vai ter esse cálculo, que é 20 sobre 100 vezes o próprio salário. Professor, por que você não botou um else? Eu vou botar um else aqui, pessoal, no lugar do elif. E aí, se eu boto um else, não tem condição, tá? Lembrem-se disso.
Quando você trabalha com if else, if elif else, o else sempre, qualquer situação, ele não vai apresentar a condição depois dele. Porque ele é como se fosse o resto, é o que sobra. Todas as condições já foram feitas e ele vai ficar com o resto. Então, o que eu posso fazer aqui é criar o else para uma situação estranha. Vou botar só assim, ó, erro. Aconteceu um erro. Qual seria aqui esse... Talvez não, acho que não tem nenhum erro para cá, né? Até se você botar um número negativo, ele vai entrar aqui nesse primeiro. Se você botar menos 1000, vai entrar aqui, né? Porque menos 1000 é menor do que 2000, certo? Só se você amarrasse isso aqui, ó, colocasse de 0, né, a 2000, Aí, se a pessoa digitasse um número negativo, ele ia cair aqui nesse else, numa situação em que, veja, numa situação em que não está declarada de fato aqui, mas você se preveniu com o else, tá vendo? Que o else é como se fosse a sobra, né? Uma possível situação estranha, tá? Mas me deixei, vou fazer isso. Então veja, pessoal, aqui é o primeiro if, daqui, ó, certo? E dentro dele tem 3 coisas, foi o que eu fiz. Tá aqui, ó, as situações. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer o outro if. Eu tenho que voltar às minhas indentações. Então aqui eu tenho o primeiro nível de indentação, o segundo nível de indentação, veja que está afastado, e aqui eu tenho o terceiro nível de indentação. Então, esse aqui faz parte desse if, e esse if faz parte desse outro if, e assim sucessivamente. Agora eu vou fazer esse if aqui, ó, se a função for assistente. Então, esse outro if, que na verdade não vai ser um if, vai ser um elif, né? E aí eu vou dizer assim, ó, função igual a 1. A gente colocou 1 para assistente e 2 para técnico. Então, se isso acontecer, aí eu vou fazer praticamente tudo que eu fiz na primeira parte, né? Criar as minhas situações. E, pessoal, é literalmente igual. O que você vai mudar? Os valores. Então, eu vou, para agilizar minha vida, ó, copiar, Ctrl C, ver, as indentações estão certinhas, porque o que eu vou fazer? Só mudar, porque no assistente, em vez de 10 aqui, ó, a primeira situação é 15, então eu venho aqui, mudo para 15. O entre 2000 e 4000, em vez de 15, é 20, então muda aqui para 20. E a última situação, em vez de 20, é 25, então eu mudo aqui para 25 e continua esse mesmo erro. Então, eu tenho o primeiro teste, a situação para o primeiro teste, eu tenho o segundo teste, a situação para o segundo teste. Agora, eu vou criar um else, pessoal. Esse else que eu estou fazendo aqui agora, veja, esse aqui e esse aqui, eles estão no mesmo nível, não estão, não? De indentação, estão no mesmo nível, na mesma margem, na mesma linha. Então, eles se conversam entre si, certo? Esses aqui, que também estão no mesmo nível de indentação, eles conversam entre si, eles fazem parte do mesmo bloco, tá? Então, se não cair aqui, vai cair nesse outro, que pode cair nesse outro ou nesse outro. Acabou. A mesma coisa, estando dentro dessa... Esses aqui, ó, estão dentro do mesmo nível de indentação. Se não cair nesse primeiro, vai cair no segundo, que vai cair no terceiro ou no quarto. Agora, esse cara, esse outro e esse outro estão no mesmo nível. Se não fizer esse primeiro, vai cair para esse cara aqui. Se não for nem o primeiro nem o segundo, vai cair no else. Aí eu vou colocar assim, ó. Veja que eu só tenho 2 tipos de função, 1 e 2. Se a pessoa digitar um 3, é isso que o else serve. Eu vou colocar uma informação seguinte: a função digitada não existe. Porque ele só compara, pessoal, se a função for 2 ou se a função for 1. Se a pessoa digita 0, digita 10, 4,
38, 12. Não vai cair nem nesse primeiro, nem nesse segundo. Ele vai cair no else. Tudo que não for nenhum nem dois vai cair no else. Aí você diz, a função digitada não existe. Agora, meu povo, eu vou fazer a parte final. A terceira parte que é mostra o nome, a função, o salário que ganha, o aumento literal, né? Calculado aqui dentro, que é a variável A ou M, e o salário final. Então eu vou mostrar aqui, ó, com um print, né? Vou colocar tipo um relatóriozinho, um contra-cheque, certo? Com o nome da pessoa, com print, não é prompt, né? Com a sua função, vou dar um outro print com o salário. Aí eu posso colocar aqui, né? Vai ficar bonitinho o R cifrão. Eu posso colocar aqui o aumento literal. Que é a variável AUM. E agora, pessoal, uma pequena soma, né, de salário base, né, o salário que a pessoa ganha, mais esse aumento que a gente calculou. Ou seja, o salário final, que é o salário mais o aumento, literalmente. Então tá aí, ó, nosso código da primeira questão. Você tem o if, elif, else alinhados, né, um dentro do outro, ali, composto, digamos. Vou salvar isso, quer dizer, vou botar para rodar, e como não tá salvo, ele vai pedir para eu salvar, tá? Eu vou salvar sempre aqui na minha pasta, tem uma forma de organização, resolução if, salvar aqui, agora sim ele vai rodar. Então, ó, tá pedindo lá o nome, então ele pede o nome aqui, vou botar o Cirilo. Qual é a função dele? Vou pro técnico primeiro. Técnico, qual é o salário dele? Vou colocar aqui de 3.000. Dos 3.000. E aí ele mostra, ó, nome Cirilo, a função o 2, né, que é o técnico, tá certo? Salário 3.000, aumento de 450, porque ele veio pra cá, né, gente, ó. 15%. 15% é justamente 450, se você quiser fazer isso na calculadora fácil, e o salário final é 3.450. Vou colocar para rodar de novo. Nome Paola. Agora eu vou testar para o assistente. O salário eu vou botar aqui de 3.900. Ele mostra Paola, a função é 1. Salário 3.900, o aumento é de 780. Aqui, ó, agora eu tô na função 1, função de assistente. 3.900 está nesse segundo aqui, ó. Vai receber 20%, certo? E 20% é isso mesmo. E aí ele somou no final tudo. Tá aí, pessoal. Um programa, né, composto, complexo, porque você tem uma estrutura de decisão dentro de outro. Mas aí isso ficou bonitinho, tá? E veja, volto a reforçar a questão da indentação. Muito importante, porque senão vai aparecer coisa que não deve aparecer. Veja que esses elses do print, ou esse outro else que a função digitada não existe, não é para aparecer sempre. Só vai aparecer, por exemplo, vou fazer uma outra, vou colocar para rodar de novo, vou colocar nome. E eu vou digitar um número qualquer aqui, nenhum nem dois. Aí ele vai cair aonde? Ele vai cair nesse else aqui, ó. A função digitada não existe, certo? Então eu vou digitar, sei lá, 5. Opa. O salário aqui, né? Porque ele tá indo aqui ainda. Sei lá, vou botar 4.000. Agora sim, né? Ainda deu um erro aí, né? Que não calculou. Não calculou e a gente colocou os prints no final, e como não entrou aqui dentro, aí ainda deu esse erro, né? Então, ó, a função digitada não existe, ele caiu nessa situação aqui,
E aí, como estava no final de tudo, ainda tem isso, né? Como esses prints estão no final de tudo, ele vai ter que mostrar, pessoal. Não mostrou a função, mostrou o salário, mas vai dar um erro aqui, ó. Porque não existe a variável AUM e não vai dar certo essa soma. Por quê? Porque não existe AUM. E é justamente o erro que ele está dando aqui, ó. Certo? Ó. A AUM não foi definido. Tá? Então veja que às vezes colocar a parte 3 de um programa, né? Que é mostrar os prints no final de tudo, nem sempre dá certo, tá aí um erro. Deu certo até você colocar tudo bonitinho. Se você sai do padrão do programa, ele vai dar um erro. Então, como eu falei, né? Resolvendo bem antes, que você já poderia ter colocado os prints aqui dentro. Esses prints. Então, é isso, a gente, como programadoras, a gente sempre tenta melhorar o programa, sempre tenta codificar o programa para que ele não tenha erro nenhum. Evitar erros, evitar bugs, certo? Isso aqui, pessoal, que aconteceu agora, foi um erro. Um bug aqui de uma inconsistência que a gente não viu essas amarrações bonitinhas, direitinhas. O programa funciona? Ele funciona, mas em uma parte ele vai dar uma inconsistência, ok? Mas vamos para a segunda questão. O grosso foi feito. Segunda questão, pessoal. Escreva um código que receba um número, informe se é menor do que 100, se é positivo ou negativo, se é par ou ímpar, e mostre todas as informações pedidas sobre o número digitado. Nossa, calma, não se assuste. Eu me assustei mais do que a primeira, né? E olha que a primeira é bem maior, mas vamos lá. De novo, quebre o programa, faça por partes. Então ele está dizendo para você escrever um código que recebe um número. Opa, pronto, vamos fazer isso aqui primeiro. Comentar a questão 1, né? Vou para a questão 2. Então ele está pedindo para você receber um número. Então vou botar aqui, Como pode ser qualquer número, aqui ele não fala se é int, se é float, e o float recebe qualquer tipo de número, tá? Eu vou botar o float e venho com o input. E aí eu vou fazer a pergunta. Digite um número. Beleza. Agora, pessoal, em cima desse número, em cima dessa variável, que a gente vai fazer as situações. Então, ó, receba um número, informe se é menor que 100. Menor que 100, eu vou dizer aqui, ó, print, vou dizer logo, né, ou seja, eu tô dando a saída, né, a parte final. Não digo que a parte final, né, mas os resultados. Eu vou colocar aqui. Informe se é menor que 100, se é positivo ou negativo, se é ímpar ou se é par. Vamos fazer o seguinte, pessoal. Vamos pensar que esse menor que 100 é a nossa condição inicial. E as outras condições aqui de dentro, ó, as outras condições, na verdade, vão ficar dentro desse aqui. Certo? Então, ó, se isso acontecer, ele vai ser o menor. Eu já mostro que ele é menor que 100. Aí aqui eu vou fazer uma outra condição, se é positivo ou negativo. Se o número é maior que 0, é o quê? Vou dar um print aqui, ó. Olha as indentações. O else está amarrando com esse if, certo? Se ele for maior que 0, pessoal, é positivo. Se não, é um número. Opa, não. É negativo. Beleza? Então, eu tenho a primeira condição, se é menor que 100. Então, menor que 100. E aí eu vou fazer, se testar se é positivo, aqui, teste se é positivo ou negativo. E agora, eu vou testar. Olha só o que eu vou fazer. Como é que a gente descobre se o número é par ou ímpar?
A gente já fez uma questão dessa, né? Que é isso. Matematicamente, se o número, se a divisão daquele número por 2, divisão, né? Aqui é uma divisão, pessoal. O símbolo de porcentagem simboliza uma divisão. Só que o resultado aqui é o resto. Então, ó, se a divisão de um número por 2, o resto foi igual a 0, o que significa isso? O número é par. Else. Esse else, ele tá casando com esse if, tá? E aí, se não é par, só tem outro caminho, né? É ímpar. Beleza? Veja, eu tenho a primeira condição e dentro dela eu vou fazer alguns outros testes. Primeiro teste, se o número é positivo ou negativo, tá aqui. Segundo teste, se é par ou ímpar. Professora, mas por que você não fez igual a questão anterior? De aqui ser um if, aqui ser um elif. Porque são situações diferentes. Ali da primeira questão, do aumento de salário, eram iguais. Se o salário é maior que 20%, se o salário é maior que até 2.000, se o salário é entre 2.000 e 4.000, salário. Aqui, pessoal, eu tenho se o número positivo ou negativo, é uma coisa. Se o número é par ou ímpar, é outra coisa. Certo? Mas tá aí a resposta. Ou seja, agora você aprendeu que dentro de um if, você pode ter if e else fazendo testes. Ok? Para várias situações. E veja que eles estão na mesma linha, no mesmo nível de indentação. Mas isso aqui é uma coisa, ele testa isso. Depois ele testa isso aqui. Tá? Esse é o primeiro bloco de testes, esse é o segundo bloco de testes. Então, se o número é menor que 100, você tem que testar se é positivo ou negativo, se é par ou ímpar. E nós já fizemos. Professor, e se o número for maior que 100? Ó, aí a gente tem que amarrar uma coisa para cá, para esse if. Então eu tenho que voltar ao mesmo nível de indentação dele. Então eu vou dizer assim, ó, else. Se ele, gente, não é menor que 100, significa que ele é maior. Então por isso que eu boto else sem nenhum teste. Ok? E aí, se ele for maior, eu posso até, né, criar a mesma coisa que eu fiz para cá. E dizer que ele é maior que 100, testar positivo e negativo. Positivo ou negativo não vai dar sempre positivo, mas ele é maior que 100, certo? Mas vou fazer meus testes. Então eu vou só Ctrl C, ou Enter aqui, não mexo em nada, Ctrl V. A única coisa que eu vou mudar agora, as informações. Aqui não é menor, é maior. E nunca um número maior que 100 vai cair nesse else. Concorda comigo? Nunca um número maior que 100 vai ser negativo. Certo? Agora, um número maior que 100 pode ser par ou ímpar. Beleza, bora testar. Deixa eu salvar, dar o Ctrl S. E vamos testar isso aqui. Digite o número. Eu vou digitar aqui para a primeira situação, certo? Vou digitar aqui 30. Tá aqui, ó, 30 é menor que 100, é positivo, é par. Vamos testar outras situações, pessoal. Digite o número. Eu vou digitar um número agora negativo, mas menor que 100, obviamente. Se é negativo, isso sempre vai ser menor que 100. Vou digitar aqui menos 75. Tá aqui, ó, 75 é menor que 100, é negativo, é ímpar. Perfeito. Vamos testar agora maiores que 100. Número, digite um número. 193. É maior que 100, é positivo, é ímpar. Então tá aí, gente. Fiz os testes, né, pra conferir realmente se o meu programa tá fazendo as coisinhas perfeitamente. Professora, eu fiz de um outro jeito e deu certo. Está mostrando o que o programa está pedindo. Está mostrando o que a questão está pedindo. Se deu certo, pessoal, se você testou
todas as situações, ele está dando a resposta correta, parabéns, é isso mesmo. A programação, pessoal, resolver situações, encontrar soluções, ela não tem só um caminho, tem vários. Eu penso de uma forma, você pensa outra. Agora, a solução tem que dar, né, a solução que a questão está pedindo. Se você for por um caminho e dá a solução correta, ok. Se você for por outro caminho e dá a solução correta, ok, do mesmo jeito, tá? Não existe uma solução para um determinado código, ok? Terceira questão. Terceira questão, ela é bem parecida com a segunda. Ela é grande, ela é extensa, mas vamos lá. Então, vamos aqui, né, pessoal? Vamos ler com calma isso. Escreva um programa em Python para ser do QPI que informe algumas situações dos professores. Ok. O seu programa deverá ter o nome do professor ou da professora, a quantidade de anos trabalhando, segundo a informação que você vai ter, né? A carga horária, se é 20 ou 40 horas, a terceira informação. E a situação, se está ativo ou aposentado. Então, inicialmente, através do input, você vai ter que pedir 4 informações. Comece por aí. Vou comentar a segunda questão. Vou para a minha terceira questão. Pedir as 4 informações. Um nome, quantidade de anos, né, trabalhando, quantidade de anos, pessoal, número, e é inteiro, porque não existe ano quebrado, né? Então, quantidade de anos, na verdade não era nem trabalhando, é trabalhados, né? Mas enfim, trabalhados. É porque tem os aposentados aqui, né? A carga horária, vou botar CH, certo? Carga horária também tá aí, ó, são números inteiros, então eu vou botar um int antes do input. E vou botar só, carga horária. Se você quiser, pessoal, veja, carga horária eu vou ter como int, então não vai aceitar esse Hzinho aí de hora, certo? Então, só vou botar aqui, ó, 20 ou 40. De novo, para especificar o que a pessoa vai ter que digitar. Sempre pense que quem está usando o seu programa é uma pessoa que pode cometer loucuras. Então, especifique as coisas, tá? E a outra é a situação, né? Situação, que é, pessoal, se a pessoa está aposentada ou ativa, né? Então, situação. Aí vou fazer a mesma coisa que eu fiz com a primeira, você lembra? 1 para uma coisa, 2 para outra. Então, depois eu vou fazer aqui, ó, situação 1 para ativo, ok? E 2, ou 2 para aposentado. Beleza? E como eu vou receber números, em vez de input, eu vou colocar aqui um int antes, abro parênteses, e vou ter que fechar no final. Tá aí. A primeira parte da minha questão já foi feita, receber as informações. Agora, vamos para as situações. Veja que esse programa, ele tem 2 situações, parecidas com a primeira. Tem a primeira situação aqui, se o professor é ativo, a segunda situação, se o professor é aposentado. E dentro do ativo, você tem as 3 situações. Caso o professor seja ativo, então vamos lá. Então, se... Onde é que a gente tem essa situação do professor ativo ou não? Né? Ativo ou aposentado? É na variável situação. Então, se situação é igual a 1, que é o ativo, a gente vai fazer agora o que vai acontecer, né? Vai ter mais coisas aqui dentro. Se tiver com mais de 10 anos trabalhando, ó, então eu vou usar a quantidade aqui, ó, de anos, né? A variável QTD para fazer essas situações aí, né? Então, ó, se QTD
mais de 10 anos. Tá aqui, ó. O que vai acontecer? Vai diminuir 5 horas da carga horária. Vai diminuir 5 horas da carga horária, pessoal. Concorda comigo que o professor ele tem uma carga horária? 20 ou 40? E se ele for, por exemplo, de 40 horas, que vai diminuir 5 horas da carga horária dele, vai ficar com quanto? Ele vai ficar com 35, né? Então concorda comigo que não adianta você botar só assim, vai diminuir 5 horas da carga horária. Ele quer saber de fato o quanto que de fato é essa diminuição. É a mesma situação da porcentagem, você lembra? Então você pode colocar você, né? Ou só assim, teve redução de 5 horas na horária. Mas, gente, seja legal como professor, como professora, mostre esse negócio. Aí você vai botar assim, ó, carga horária atual. Vai ser CH, tá aqui, ó, né? Menos 5. Beleza? Terminei essa situação, né? Agora, se tiver com mais de 15 anos trabalhando, vamos pra cá, ó. Mesma indentação, mesmo nível de indentação do segundo if. Aí eu venho com elif. Mesma ideia. Se a quantidade é maior que 15, certo? O que vai acontecer, gente? Vai diminuir 8 horas. Mas não é a mesma coisa aqui, de cima. Só vai mudar os dados. Agilize sua vida. Ctrl C, Ctrl V. O que eu vou fazer agora? Mudar os dados, porque é a mesma lógica. Se tiver com mais de 20 anos, volto para a indentação do nível 2, né? Com outro elif, QTD maior. O que vai acontecer? A mesma coisa dos outros, só que vai mudar os dados. Ctrl C, Ctrl V, que ele vai diminuir 10 horas. Mudo aqui, ó, 10 horas, e mudo aqui o 8 para 10. Pronto. Fizemos a primeira situação, gente. Ok? Tá aí, ó. Primeira situação bonitinha. E veja que eu já fiz a informação, parte 1 do programa. Fiz a parte 2, que são os processos, né, as transações, utilizando o if e um if dentro do outro. E já tô mostrando. Ok? Agora vamos voltar ao primeiro nível. Qual é o primeiro nível? Esse aqui, ó. Porque a gente fez para a situação 1. Ou vamos para fazer para a situação 2, que é o aposentado. Então, é elif. Situação 2. Literalmente. Caso o professor esteja aposentado, o que vai acontecer, minha gente? Se era 20 horas, aposentou com um salário de 2.315. Ah, Maria, coitada. Ou seja, mais um if, ó. Se horas, onde é que tem carga horária? No CH. Se a carga horária é igual a 20, aqui simplesmente é só um print, pessoal. O que eu vou mostrar aqui, ó? Salário. Aposentadoria, né? Aposentadoria. Quem quer ser professor? É o próprio salário dele, né? Onde é que tá o salário dele? Ah, não tá, né? Literalmente vai ter que botar aqui o número. 2.315. Pronto. E se era 40, então eu posso colocar aqui no elif, ó. Na mesmo nível de indentação do if, a horária é 40. O que eu vou colocar aqui, minha gente? Vou pegar isso aqui para agilizar minha vida e só mudar 4.630, né? 4.630. Tá aí. Ele fala, né, pra gente mostrar todas as informações de acordo com a situação. E já tá mostrando, né? E aqui, pessoal, eu vou fazer igual a primeira. Se a pessoa digita
3, nem ativo nem aposentado. O que vai acontecer? O programa não vai mostrar nada, então eu volto pro nível 1 de indentação, vou botar um else e vou botar o que? Um print dizendo assim, não existe esse tipo de situação, certo? Professor, aqui você poderia colocar um else, né? Esses 3, pessoal, eles estão meio que casados, certo? Eu poderia colocar um else. Por exemplo, o teste aqui é para quantidades maior que 10. E se a pessoa tiver 8 anos só, 5 anos, o que vai acontecer? A gente vai cair aqui, né? A gente pode dizer para ela o seguinte, que não vai ter redução, né? Você ainda não tem redução de carga horária. Pronto. Mesma coisa para outra. Ah, não, mesma coisa para outra situação não. E esse else, né, ele tá casado com esses carinhas aqui, ó. Certo? Aqui é um bloco só. Ok? Agora eu vou criar um else para esse bloco aqui, ó. Então, else. Mas que bloco seria esse? Porque, veja, só é 20 ou 40. Se a pessoa digitar, sei lá, 30, 50, aí cai nessa situação, né? Qual a situação, professor? Gente, só existe professores de 20 horas de carga horária ou 40. Se a pessoa digita um 30, a gente bota assim, ó, não existe essa carga horária. Certo? Não existe essa carga horária. Pronto. Nosso programinha todo amarrado. Aí, né? Feitinho. E aí uma questãozinha bacana. Que envolve coisas reais. Sabia que, se você não sabia, mas professores é assim, tá? Existe professor que é 20 horas, existe professor que é 40 horas. E o salário base de um professor SEDUC atualmente tá esse aí. Quem é 20 horas, pessoal, tá ganhando isso. Quem é 40 horas tá ganhando isso aí. Certo? Obviamente que não com aposentados, né? Isso é início de carreira, mas eu só coloquei a título de alguma informação. Mas o professor que começa, tá iniciando agora, 20 horas recebe isso. O professor que começa 40 horas tá ganhando isso no estado do Piauí. Ok? 2024. Beleza? Vamos botar pra rodar, né? Nossa questão. Fazer todos os testes. Código de um lado, programa rodando do outro. Nome. Professora Paola. Quantidade de anos trabalhados. Eu vou colocar logo aqui que ela só tem 5 anos trabalhados. Certo? Carga horária 20. Situação tá ativa ainda. Ah, opa. Agora deu um erro aqui, né? QTD. Ah, pessoal. Aqui, olha só. É QTD. Troquei aqui o código, né? A variável, quer dizer. Deixa eu fechar aqui, botar pra rodar de novo. Nome. Paola. Opa. Nome Paola. Quantidade 5. Carga horária 20. Ativo. Tá aí, ó. Você ainda não tem redução de carga horária e acabou. Ótimo. É isso mesmo, né? Vamos botar outro. Vamos dizer que o professor Cirilo, ele tem 12 anos de trabalho, a carga horária dele é 40 e ele está ainda ativo. Então, teve redução de 5 horas. É isso mesmo, ele é 12, maior que 10, né? Então, teve redução de 5, é isso mesmo. Bora testar uma aqui, 18, professor, vai cair nos dois, será? Eu acho que sim, né? Teve um pequeno vacilo aqui, mas vamos lá. Sei lá, Fernanda. Professora Fernanda. A professora Fernanda tem 18 anos de trabalho, ela é 40 horas, concursada, mãe de educação. E olha só, tem uma situação aqui, né? Tem uma situação aqui que a gente não amarrou direito. Ô, professor, você tá fazendo coisa errada. Não. A gente vai amarrar aqui agora.
Essa situação, pessoal, caiu aqui, ó. Né? Caiu aqui no primeiro, porque 18 é maior que 10, ok, vai cair. Mas era para ter caído aqui nesse segundo, que é maior que 15. O que a gente faz para amarrar isso, pessoal? A gente vai para amarrar isso é o seguinte: quantidade maior do que 10 e QTD menor que 15, menor ou igual a 15, né? Beleza? É a mesma coisa aqui, ó. Quantidade maior que 15 e QTD menor ou igual a 20. Pronto. Aí você amarra o seu programinha bonitinho. Quer ver? Deixa eu dar um Ctrl S, um F5 para rodar. Aí vamos de novo aqui. Deixa eu fechar aqui, né? Vamos de novo aqui para a situação ali de 18 horas. Ou 18 anos, né? Trabalhando. Nome: a Fernanda. Quantidade de anos trabalhados: 18. Carga horária: 40. E ativo. Olha só que coisa linda, mas cheia de graça. Caiu aqui, pessoal. Amarrei direitinho essa situação. Pronto, é isso, tá? Às vezes quando você bota para rodar, você vê os buraquinhos que você vai deixando, né? Vamos tentar aqui agora que ele é aposentado, que é o último teste. Vamos colocar aqui a Dorinha, ninguém sabe quem é. Quantidade de anos trabalhados: 100 anos, tô brincando. 50. Carga horária: 40. E a situação 2, que agora é aposentado. E aí, caiu, ó. Situação 2, 40, aposentadoria de 4.630. Show, pessoal. Programinha feito, todas as questões feitas. Refaçam, tente entender devagarzinho, tá? E é isso. Bons estudos para vocês.